Mercadológico. Mercadológico. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mercadológico. Eu sou Humberta Carvalho e essa é uma produção em áudio e vídeo do Senac Goiás e um oferecimento do Sistema Fê-Comércio. Aqui com a gente no Mercadológico você aprende tudo sobre o mundo dos negócios, da inovação, do empreendedorismo e da transformação digital nas áreas de gestão, tecnologia, gastronomia, saúde, beleza, moda e da capacitação profissional. Você também vai conhecer casos de sucesso e as tendências dessas áreas para se inspirar e alavancar a sua carreira e o seu negócio. Isso tudo, claro, sempre daquela forma leve e descomplicada. Toda terça-feira às 17 horas tem episódio novo no ar. A gente se vê aqui no nosso estúdio. Você é dono de um restaurante, lanchonete, confeitaria ou de um café? Você faz quitandas em casa ou bolo no pote para vender? O episódio de hoje é para você que é empreendedor e empresário do ramo da alimentação. Nossas convidadas vão te contar quais os erros na cozinha que podem colocar a saúde do seu cliente e do seu negócio em risco. Será que você comete algum desses erros? Continua com a gente até o final para você saber e para você aprender a corrigir esses erros e garantir o sucesso da sua cozinha e do seu empreendimento, tá certo? Você que nos acompanha pelo Spotify, Amazon Music, Google Podcasts ou plataformas de streaming, saiba que nós também estamos no YouTube, no canal do Senac Goiás. Aproveita para seguir o nosso podcast, avaliar, compartilhar com as pessoas que você gosta. E se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, se inscreve, ativa as notificações e deixa também o seu comentário. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre erros na cozinha que colocam a saúde do seu cliente e o seu negócio em risco. Gente, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, estima 600 milhões de casos de doenças transmitidas por alimentos pelo planeta anualmente. Ou seja, essas DTAs, como elas são chamadas, parecem ser muito comuns, não é mesmo? Mas talvez o que você, empreendedor do ramo da alimentação, não saiba é que esses erros eles também podem comprometer a saúde do seu negócio. Porque já pensou a gravidade que é contaminar os seus clientes, colocar a vida deles em risco e ainda ter a sua empresa fechada pelas autoridades? É muita dor de cabeça, né? Se você não quer cair nessa cilada, no episódio de hoje você vai conhecer os erros mais comuns que são praticados na cozinha para não correr o risco de cometer nenhum deles. E para a gente falar sobre isso, eu recebo aqui hoje no nosso estúdio as nutricionistas do Senac Goiás, a Deise Tavares e a Raquel Troncoso. Deise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por aceitar nosso convite de estar aqui hoje. Obrigada, um prazer. E também a Raquel Troncoso. Obrigada, viu, Raquel, por estar aqui com a gente, expor do seu tempo, do seu conhecimento. Eu que agradeço o convite. E aí, então, eu quero conhecer um pouquinho de vocês antes. Vocês são nutricionistas, atuam no Senac Goiás. Conta pra gente um pouquinho a atuação, a história de vocês. Eu sou nutricionista. Sempre atuei dentro de empresas produtoras de refeição, hospitais, restaurantes. E no momento eu estou como supervisora dos cursos de gastronomia do Senac Goiás. Bacana. E você, Raquel? Eu também sou nutricionista. Além da nutrição, eu também sou formada em gastronomia. Também trabalhei a maior parte da minha carreira em cozinhas, né, com a nutrição, mas voltando para a parte de alimentação. Também trabalhei um tempo como professora na área da docência, nos cursos de nutrição e gastronomia, e atualmente eu sou nutricionista da gestão de gastronomia aqui no Senac. Bacana, é isso aí. Então, bora logo para o nosso tema aqui hoje, né, que são os erros na cozinha. E eu trouxe uma informação aqui na nossa abertura, um dado da OMS, né, que estima 600 milhões de casos de doenças transmitidas por alimentos pelo planeta todo ano. Ou seja, essas DTAs, né, doenças transmitidas por alimentos, elas parecem ser muito comuns. 600 milhões de casos anualmente são muitos casos. Por que, na opinião de vocês, isso acontece? Olha, eu acredito que pela relação, pela cultura, né, da população, a forma como se relaciona com o alimento. Então, infelizmente, no Brasil, né, nós temos péssimas práticas de higiene pessoal, higiene alimentar, né, a própria questão do saneamento, porque as DTAs, elas vêm tanto da contaminação pelo alimento, como também por água. Então, a questão da estrutura básica, tudo isso faz com que, né, esses casos venham ser comuns e muitas vezes nem registrados.
Isso, a gente tem uma subnotificação, inclusive, das doenças transmitidas por alimentos, né? Apesar da quantidade desse número ser muito alto, a gente ainda tem uma subnotificação. Porque muitas vezes a doença transmitida por alimentos, ela tem um sintoma que ele é muito comum. Então, às vezes, ela pode passar até despercebida durante o dia. Às vezes você tem um desconforto gástrico, uma diarreia, mas a gente não vai associar com isso. Então, eu acho que esses casos, né, eles são tão grandes também, por isso que a Deise falou, que a gente tem falta de conhecimento da população, falta de conhecimento, inclusive, por parte dos empresários, por parte das pessoas que trabalham com a produção de alimentos. A gente sabe que tem muitas pessoas que trabalham com a produção de alimentos em casa, né? Não é só num restaurante ou num estabelecimento comercial. Muitas pessoas produzem alimentos em casa para comercializar. Hábitos que a gente tem no nosso dia a dia mesmo. Então, uma comida que a gente deixa ali em cima do balcão a tarde inteira, né? Um armazenamento inadequado na geladeira. Então, isso vem a partir dos nossos hábitos, começando em casa, né? Na verdade, eu vejo assim que as pessoas hoje, a grande maioria, né, das pessoas que atuam no ramo de alimentação não se qualificaram. Né, vem daquela coisa assim, em casa eu gosto de cozinhar, melhorou muito, né, com a questão assim da pandemia, né, se voltou muito para esses cursos, todo mundo ficou em casa aí tentando aprender a fazer alguma coisa. E normalmente dentro dos estabelecimentos a gente tem uma equipe que não é capacitada. E chegou ali sem qualificação. É bom ter esse amor pelo alimento, é bom gostar de fazer e fazer com amor, mas nós temos que ter em mente que quem atua dentro de uma cozinha, seja ela de pequeno, médio ou grande porte, trabalha com saúde também. Então, às vezes, as práticas que você faz lá na sua casa, numa grande escala, podem correr muitos riscos. E como assim, os sintomas das DTAs, eles são muito parecidos com virose, né? Então se confunde muito. E às vezes a pessoa não tem esse entendimento, não faz essa notificação, e esses dados eles podem ser até maiores. Interessante você ter falado isso, porque eu ia perguntar para vocês exatamente isso que você falou, Deise, assim, das pessoas terem um amor pela comida, falar, nossa, eu sou uma confeiteira de mão cheia, sei fazer doces de mão cheia, ou sei fazer comida de mão cheia, só que acho que só o amor é o suficiente, né? E tem toda uma série de cuidados que pode, como a gente vai falar aqui ao longo do nosso episódio, prejudicar a saúde e o negócio também. Com certeza. E aí o amor não vai ser tão amor assim, né? Mas enfim, vocês começaram falando aí pra gente que os sintomas podem não ser tão bem reconhecidos. É uma virose, uma diarreia, um desconforto gástrico. Mas quais são essas DTAs, essas doenças transmitidas por alimentos? Na verdade, não existe assim, quais são. Hoje no mundo existem mais de 250 doenças que estão relacionadas a DTAs. E os sintomas, eles estão mais relacionados a sintomas gastrointestinais. Então a gente vai ter aí um desconforto abdominal, né? Nós vamos ter uma diarreia, vômitos, náuseas, né, podendo chegar a extrapolar essa questão gastrointestinal e levar até a morte. Então, são assim, é uma gama de doenças, uma gama de sintomas, e vai estar muito relacionado com a forma que esse alimento foi contaminado. Né, que tipo, se eu tenho uma bactéria, né, se eu tenho uma contaminação física ou química. Certo. E essas DTAs, elas são a mesma coisa que contaminação de alimentos? A gente pode considerar que um alimento que ele vai transmitir uma doença, ele vai estar contaminado. Mas essa contaminação dos alimentos, a gente caracteriza a contaminação dos alimentos em três aspectos. Então, a gente fala que ele pode ser contaminado por fator físico, químico e microbiológico, né, o fator biológico. Então, a DTA, ela vai acontecer quando a pessoa ingere um alimento que está contaminado. Normalmente por fator microbiológico, né, por um micro-organismo ou por algum produto químico. Mas esse alimento ele também pode estar contaminado por algum material físico, uma unha,
um prego, Fio de cabelo, né? Fio de cabelo, né? Algum elemento que seja estranho ao alimento. Então, nem todo alimento que ele está contaminado, ele vai transmitir uma doença. Mas a doença transmitida por alimento, ela acontece a partir da ingestão de um alimento que está contaminado. Normalmente por algum fator químico ou biológico. E esses são os tipos de contaminação que tem do alimento, né? Sim, o químico ou biológico. O físico, químico e o biológico. Um alimento que ele está contaminado por um micro-organismo, pode ser que a gente já veja aquela contaminação e não consuma aquele alimento. É quando, por exemplo, está embolorado, que a gente fala, que a gente chama de micro-organismo deteriorante e o patogênico. O micro-organismo deteriorante, ele vai causar uma modificação das características sensoriais do alimento. Então, a gente vai ver aquela modificação de textura, ele vai ficar com cheiro estranho, com gosto estranho. No caso dos bolores, vai causar aquela aparência bem característica, né? Então, a gente já vê que aquele alimento, ele está contaminado, mas eu sei que eu não vou consumir. Agora, o micro-organismo patogênico, um grande problema disso que a gente tem, é porque ele não causa alteração sensorial no alimento. Então, às vezes a gente vai consumir um alimento que ele está aparentemente muito seguro, não tem alteração de cheiro, não tem alteração de coloração, de sabor, mas ele já está com uma contaminação que pode gerar essa doença transmitida por alimento. Então, nem todo alimento que ele está contaminado, ele vai causar uma doença transmitida por alimento. Mas a doença transmitida por alimento, ela sempre vem a partir da ingestão de um alimento contaminado. Esse é o maior risco, né? Porque se você vê um alimento estragado, você não vai consumir. Sim. Mas a olho nu, né? Nem sempre você vai conseguir detectar, né, que esse alimento ele vai te causar uma DTA. Essa, inclusive, é uma dúvida que me veio agora. Quando tem um alimento que está visivelmente contaminado, que está com mau cheiro, a gente, óbvio que não vai comer, não vai consumir aquele alimento. Mas quem trabalha que se especializa para entender os alimentos, para entender da cozinha, ela consegue identificar essa contaminação quando ela não está visivelmente ali ou não? A contaminação, não. A gente consegue identificar se há uma falha no processo de produção desse alimento. Então, existem todas as etapas, né, desde a recepção até esse alimento estar pronto para consumo, que o profissional qualificado ele vai conseguir identificar, né, se ele pode ser impróprio para consumo. Agora, se ele realmente está contaminado, apenas com uma análise microbiológica. E essa é a importância do tema que a gente vai conversar hoje, né? Porque é a gente prevenir uma coisa que a gente não está vendo ali a olho nu. Então, o objetivo da gente implantar todas essas questões das boas práticas dentro de um serviço de alimentação na verdade, para qualquer pessoa que trabalhe com a produção de alimentos para comercialização, é a gente impedir essa contaminação desde o início. Porque depois que ela acontece, se for um micro-organismo patogênico, a gente não vai estar vendo aquela contaminação. E pode ser que essa contaminação ela vá aumentando e chegue num ponto de causar um surto alimentar vindo de um produto comercializado por aquele estabelecimento. Então, a gente não consegue ver a contaminação, mas, como a Deise falou, a gente consegue identificar as falhas do processo ou implantar algumas regras, alguns procedimentos para a gente impedir essa contaminação logo do início. Quem está ouvindo a gente vai aprender alguns desses procedimentos agorinha, viu? É importante a gente falar também que, às vezes, o alimento ele está contaminado, mas até por falta de informação, a pessoa acaba consumindo. Então, é aquele extrato de tomate que a gente deixa na geladeira e causa aquele bolorzinho por cima, a gente vai lá e tira com a colher e consome de baixo, né? A gente vê muito isso. É importante a gente falar que o alimento que ele está embolorado, que já está com algum sinal de deterioração, não deve ser consumido, né? Ele deve ser descartado por completo. Isso, tem aquele ditado, né, que fala assim, desculpa, Raquel, fala assim, mas minha mãe comeu, minha avó comeu e nunca morreu, né? E a gente sempre fiz isso em casa, isso nunca deu problema. Sim, e às vezes assim, o nosso organismo, ele está preparado também para um número de bactérias, para um número de micro-organismos. Agora, imunológico, sim, né? Mas quando a gente está, né, no ambiente comercial, que a gente vai estar atendendo outras pessoas,
Dentro de uma cozinha, a gente tem todas as condições ideais para contaminar. Então, você já tem aquele alimento ali, a gente tem muita umidade, muita temperatura e tem o fator humano. Então, tudo isso vai fazer com que aquela prática que você fazia lá na sua casa e que ninguém morreu, pode ser que você sirva isso no seu estabelecimento e todo mundo tem uma diarreia, tem um desconforto abdominal. Então, esse é o risco. Então, nós precisamos trabalhar o conceito de segurança alimentar. E isso vai começar desde a nossa casa, desde a nossa pequena produção. Né? É isso aí. E o Senac Goiás tem o curso perfeito para você, profissional da área da gastronomia. Cozinheiro profissional, confeitaria, panificação, hambúrguer gourmet, salgados simples e finos, marmita fitness, pizzas doces e salgadas e muito mais. Vem se desenvolver na melhor escola de cursos profissionalizantes de Goiás e ser protagonista da sua história. Quer conhecer mais os cursos de gastronomia do Senac? Então acesse o site go.senac.br e saiba mais. Meninas, e aí a gente está falando dessa prática da segurança alimentar, desses procedimentos, e eu sei não, né? Imagino, como leiga no assunto, que para cada tipo de alimento que eu vou trabalhar, cada área da gastronomia que eu vou atuar, deve ter uma série de procedimentos. Mas quem está aqui nos ouvindo, que tem um negócio, tem uma lanchonete, tem um restaurante, que faz comida para vender em casa, faz bolos, doces, existem práticas de higienização, de manipulação dos alimentos, de armazenamento da comida, gerais mesmo, que vocês poderiam trazer para o nosso público que está nos ouvindo, nos assistindo? Sim, né? Hoje existe, né, toda uma legislação vigente pela Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, né, que se reuniu. Então, nós temos a RDC 216, que é uma resolução da diretoria colegiada, que vai falar sobre todos esses aspectos, né? Está disponível? Está disponível. Na internet. Está disponível na internet. E nós temos as boas práticas de fabricação de alimentos. Então, o que é isso, né? Desde a recepção do alimento até a produção, a distribuição dele para o consumidor final, que é o comensal, nós temos todos os procedimentos operacionais padronizados, que são os POPs, né? Que vão falar como que eu devo receber esse alimento, como que eu devo selecionar um fornecedor, né? Qual a temperatura que eu devo receber esse alimento. Então, esses POPs, eles vão falar, né? Vão descrever como que eu devo receber, como que eu devo armazenar, como que eu devo manipular todos esses alimentos. Nós temos alguns controles de qualidade que são importantes, que são implantados. Então, nós temos um controle extremamente importante que é o APPCC, que significa análise por pontos críticos de controle, onde eu vou avaliar, né, o tempo que aquele alimento está sendo que ele está sofrendo uma determinada temperatura. Então, cada tipo de alimento tem uma temperatura ideal no recebimento, na manipulação, no armazenamento e na distribuição. E é necessário que a gente faça esses controles, né? Os controles de sanitização. Então, não é só lavar. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou limpar, né? Existe uma diferença entre você higienizar e você sanitizar um alimento. Quando você está sanitizando um alimento, você está reduzindo o número de carga microbiana que aquele alimento possui. Então, né, um vegetal é necessário que seja feita uma lavagem inicial. Desde a recepção, a gente tem o que a gente chama de pré-lavagem. Quando o fornecedor entrega aquele alimento, é necessário que faça uma limpeza da sujidade ali, né? Porque às vezes vem numa caixa, numa embalagem que não é adequada, e depois disso nós vamos sanitizar. A gente vai deixar uma solução de cloro, né, para que haja uma redução desse número, dessa carga microbiana que esse alimento normalmente ele contém mesmo, né? Mesmo aqueles que têm casca, que eu não vou usar a casca. Mesmo que não tem casca, todos eles devem ser sanitizados. Né? Para 1 litro de água, a gente utiliza normalmente uma colher de sopa de água sanitária mesmo, aquela sem cloro, né? E deixa pelo menos por 15 minutos. É lógico, dentro de cozinhas industriais e comerciais, nós temos alguns produtos específicos, mas assim, a água sanitária continua fazendo um efeito muito bom, né? Então, é necessário essas práticas de sanitização, de cuidado com as mãos, né? A nossa mão é um veículo enorme de contaminação. Então, assim, nós precisamos de higienizar o tempo todo a nossa mão. Existem produtos no mercado também, né, que são específicos. Então, assim, um sabonete que a gente chama um sabão bactericida, que vai ajudar a reduzir essa carga microbiana nas mãos. Então, todos esses cuidados, né, como eu falei, análise por pontos críticos de controle, quanto tempo eu vou deixar exposto aquele alimento a determinada temperatura, coleta de amostras, né. Então, são vários fatores que vão fazer com que haja essas boas práticas dentro de uma instituição de alimentação.
E é importante todo mundo que trabalha, todos os empresários que trabalham com a produção de alimentos, mesmo que seja num estabelecimento comercial ou mesmo que seja uma produção em casa, mais informal, é importante conhecer essa legislação, porque ela vai trazer uma série de procedimentos que vão ser importantes para a gente aplicar essas boas práticas de fabricação na produção do alimento. Então, a 216, a RDC 216, ela traz informação desde como que é a estrutura, como deve ser a estrutura física daquele local, como que deve ser uma área de recebimento, como que deve ser a distribuição das áreas, como que deve ser o armazenamento dos alimentos, qual deve ser a temperatura que a gente tem que usar para alimento refrigerado, para alimento congelado, temperatura de recepção de produtos que tem que ser mantidos sob temperatura controlada, né, que são os refrigerados e congelados, traz informação sobre a higienização, como a Deise falou, dos vegetais, daqueles produtos que vão ser consumidos crus, sobre higienização de equipamentos, utensílios, bancadas. Se eu tenho um serviço de distribuição, né, se eu tenho um buffet de distribuição ou se eu tenho um balcão de exposição, também elas trazem informação de como que deve ser, por quanto tempo aquele alimento pode ser exposto. Então, a legislação, ela traz essa série de regras que ajudam a gente a organizar a nossa produção para ter um alimento seguro. E, principalmente, para quem tem um estabelecimento comercial registrado ali, né, que a vigilância sanitária tem conhecimento daquele estabelecimento, é importante o proprietário saber que a vigilância sanitária vai cobrar alguns documentos que estão descritos nessa legislação. Então, tem o Manual de Boas Práticas, os POPs são documentos escritos, né? A aplicação das planilhas de controle, tudo isso, quando um fiscal da vigilância chegar no estabelecimento, ele vai solicitar esses documentos e a gente precisa ter tudo em dia. Se não tiver, ele vai autuar aquele estabelecimento e, dependendo do nível de inconformidade, esse estabelecimento ele pode receber uma multa ou ele pode ser fechado. Vamos então colocar aqui, vamos sinalizar os nomes para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas saiam do episódio e já vá lá buscar na internet. Primeiro é a legislação RDC. Isso, a RDC 216, ela é de 2004. É a nossa legislação nacional. Então, ela é uma legislação desenvolvida pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e ela é uma legislação que ela é vigente em todo o território nacional. É a nossa Bíblia, né? Isso, é a Bíblia Ou seja, vende alguma coisa na área da alimentação? Tem que conhecer. Tem que conhecer. Nutricionista de produção, inclusive, tem que saber ela de cor, de trás para frente. Tem também o Manual das Boas Práticas. Isso. Tá, sobre a legislação, só completando, a 216, para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo, alguns itens, ela traz informações mais superficiais. Então, por exemplo, ela fala que tem que ter a coleta de amostra de alimento, mas ela não fala qual a quantidade, qual a forma que isso tem que ser feito. Então, existem outras duas legislações, que é a CVS 5 de São Paulo e a IN 16 de Brasília, que são legislações vigentes nesses territórios específicos, mas que a gente pode se basear para trazer informações mais detalhadas. Então, são legislações um pouco mais recentes e que vão detalhar um pouco mais esses processos, que às vezes na RDC 216 é de uma forma mais geral. Então, a gente pode buscar essas informações, se basear nelas para ter informações um pouco mais específicas para alguns processos. Agora, você falou do Manual de Boas Práticas, né? O Manual de Boas Práticas, ele é um documento da unidade. Existe, assim, um modelo padrão, né, alguns itens que têm que ser atendidos pela legislação, mas cada estabelecimento deve produzir o seu manual. E isso também é uma exigência da Agência de Vigilância Sanitária. Porque depende do tipo de alimento que é comercializado naquele local. Não apenas do tipo de alimento, mas assim, a estrutura física do local.
Então, no manual de boas práticas, você vai descrever toda a sua estrutura física, qual que é o seu foco, qual que é a sua clientela, quais os equipamentos que você tem, né? Qual que é a estrutura, inclusive a parte de estrutura física toda do estabelecimento deve ser descrita nesse manual, né? Então, quais os recursos que você vai utilizar, né? Então, se você tem determinado equipamento, você vai ter ali cada procedimento para higienização desse equipamento. Então, o manual ele vai se basear nas normas de vigilância, mas ele é um documento individual de cada estabelecimento. E a vigilância sanitária exige que todo estabelecimento tenha esse manual de boas práticas. A gente tem os tópicos, né, que precisam entrar no manual, que precisam estar descritos, mas eles vão ser direcionados para cada estabelecimento, de acordo com a rotina, com o tipo de produto que ele oferece, quantos funcionários ele tem, horário de funcionamento. Então, o manual ele vai descrever o estabelecimento, a sua rotina, a sua estrutura, os seus produtos, por isso que ele tem que ser feito de forma individualizada. E ele é revisto anualmente. Porque pode mudar a estrutura, sim, pode mudar várias coisas dentro do estabelecimento, né? Então, falamos da legislação RDC 216, do Manual de Boas Práticas, que cada estabelecimento deve ter o seu. E tem os POPs também, que também é um... Os POPs são os procedimentos operacionais, né, padronizados. Então, é o passo a passo. Como que eu vou realizar aquela atividade? Então, se eu vou fazer a higienização de um equipamento, né, como que eu vou? Primeiro, eu vou higienizar minhas mãos. Aí, eu vou descrever como que é essa técnica, né, de higienização de mãos. Depois, eu vou ter que desmontar aquele equipamento para fazer a higienização. Qual o produto que eu vou utilizar? Então, o procedimento operacional padronizado, como cada colaborador vai realizar cada atividade sua de trabalho. E isso é para cada estabelecimento? Para cada estabelecimento. Sim, eles são padrões, né? Tem assim um padrão, mas ele tem que ser repassado. O colaborador ele tem que ter conhecimento desse material e existem planilhas de controle. Né? Então, eu recebo uma carne, eu tenho uma temperatura adequada de recepção. Depois que eu fiz esse recebimento, eu tenho que armazenar essa carne, para depois fazer o pré-preparo dela, a manipulação e a distribuição. Cada etapa, né, vai ser descrita e vão ter planilhas de controles. Então, qual a temperatura que aquela carne foi recebida? Né? A questão do rótulo, né, do rastreamento, de qual a origem do fornecedor. Então, tudo isso existem esses procedimentos operacionais padronizados. E uma dúvida que me surgiu aqui. Esses procedimentos, pode parecer tudo tão detalhado, mas isso seria para, no caso de uma possível contaminação, eu conseguir identificar onde aconteceu, onde provavelmente aconteceu, onde provavelmente houve um erro ou uma má manipulação do alimento? É para isso também? Isso é importante para a gente estabelecer os procedimentos, os processos, para evitar a contaminação inicial daquele alimento. Primeiro é evitar. Isso, primeiro é evitar. Primeiro, a gente coloca ali quais são os procedimentos ideais que devem ser aplicados. E é importante a gente falar também que o manual ele vai descrever a forma como é o estabelecimento. Então, para o profissional que vai desenvolver aquele manual, se uma nutricionista ou um engenheiro de alimentos pegar uma consultoria, por exemplo, ele tem que chegar lá e ele tem que descrever como é realmente o estabelecimento e não o que é o ideal. Porque às vezes a gente chega num estabelecimento e ele não tem uma estrutura ou ele não segue um procedimento que está adequado, então ela vai descrever e vai fazer um plano de ação para fazer aquela correção. A RDC 216, ela estabelece que que dentro dessa documentação de boas práticas, tem 4 POPs que são obrigatórios. Então, ele vai falar sobre a higienização do reservatório de água, fala sobre o tempo, de quanto em quanto tempo precisa ser feito, então, no máximo de 6 em 6 meses, tem que ter o registro dessa operação pela empresa, ele exige o POP de saúde e higiene dos manipuladores, que é onde a gente vai falar sobre todas as práticas de higiene que os colaboradores eles devem ter, desde aparência pessoal até comportamentos dentro da cozinha. Fala sobre o controle, um outro POP sobre o controle de pragas e vetores e um outro POP sobre higienização da estrutura, utensílios e equipamentos. Mas cada estabelecimento ele pode criar um POP adicional,
dependendo do tipo de procedimento que ele tem. Então, no Cora, por exemplo, a gente criou um só para recebimento de mercadorias. Então, além dos 4 obrigatórios, a gente tem um de recebimento de mercadorias. E aí, a gente sabendo quais são os procedimentos ideais, a gente consegue identificar as falhas também. Então, se o meu POP de recebimento de mercadorias fala que o alimento ele tem que ser pesado e a temperatura tem que ser medida no ato do recebimento, e na minha planilha de controle isso não está sendo registrado, eu sei que ele tem uma falha. Então, o POP ele ajuda a organizar nesse sentido também. A gente implanta o que é para a gente saber o que tem que implantar, como que tem que implantar, inclusive adequado à rotina do estabelecimento, porque muitas vezes o profissional que vai atender, o profissional técnico que vai atender o estabelecimento para fazer a implantação dessa documentação, das boas práticas, ele vai ter que saber adaptar também a rotina. Às vezes ele não tem a estrutura que a legislação exige, mas então o que dentro da legislação eu posso fazer que esteja ao alcance do cliente também. É isso aí. A Raquel falou do Cora, agora eu vou contar para vocês o que é o Cora. Mas antes disso, eu só quero saber de vocês, assim, vocês já viram muitos estabelecimentos fecharem por conta dessas dessas práticas não ideais, por conta dessa falta de higienização, contaminação? Vocês já viram isso? Eu já ouvi falar, graças a Deus eu não presenciei em nenhuma das unidades que eu estava. A gente vê vários erros, como a gente está falando de erros aqui, até voltando um pouco no que a Raquel estava falando, a questão, né, que você falou, dá para descobrir, né, se há falha através do POP. Então, essas planilhas de controle, elas precisam, assim, de uma conscientização de quem está preenchendo. Então, eu já vi muitos casos, assim, o funcionário, ele sabe qual é a temperatura ideal, então ele quer preencher aquela temperatura ideal. Então, assim, o profissional também tem essa missão de conscientizar. Esses POPs e essas planilhas, elas existem, né, para que a gente tenha um retrato da realidade ali e aonde o profissional vai poder atuar para melhorar aquela realidade. Então, não adianta você saber que a temperatura ideal é acima de 60 e lá e preencher, é o real, né, nós temos que conscientizar que é o real. Agora, assim, a questão de fechar estabelecimentos, né, nós já ouvimos falar vários casos, né, para um estabelecimento, né, para imagem do estabelecimento, ter uma suspeita de um surto de toxinfecção é muito sério, né? Então, o empresário ele tem que se conscientizar que ele tem que trabalhar com segurança alimentar. Ano passado mesmo, nós tivemos um caso aqui no estado de Goiás, de um resort famoso, né, que houve a suspeita de uma toxinfecção, várias pessoas passaram mal, fizeram, né, esse registro, e como esse estabelecimento tinha a implantação de todos esses POPs, através da análise, né, dos alimentos, a análise microbiológica, se comprovou que os alimentos eles estavam, né, próprios para o consumo. Mas a gente tem notícia também, aqui em Goiânia mesmo, né, não vou citar nomes, mas de uma churrascaria que há alguns anos foi fechada, né, justamente por essa suspeita de toxinfecção, né, hoje a mídia está aí muito, né, todo mundo tem acesso, a velocidade da informação é muito rápida, né, então as pessoas divulgam, então é necessário que haja essa preocupação para que o seu estabelecimento não sofra realmente, né, porque é muito ruim. Quem quer ir, né, eu falo que o alimento hoje em dia, tudo está em volta dele, sempre foi assim, né, no alimento ali que a família se reúne à mesa, né, nos bons momentos a gente está ali próximo do alimento, né, uma comemoração, a gente busca um estabelecimento que ofereça, né, um alimento com sabor, um ambiente agradável, mas a gente quer também ter essa sensação, essa confiança de saber que eu estou ingerindo um alimento seguro, que eu estou fornecendo um alimento seguro. Então, para a reputação de uma instituição é muito ruim. Verdade. Você pensar assim, né, há um risco de uma toxinfecção, eu comi naquele local ali e passei mal, então nós temos que trabalhar para que isso não aconteça, né? E hoje em dia muitos empresários ainda não querem investir na segurança alimentar, né? Eu também não cheguei a presenciar, assim, entre os estabelecimentos que eu acompanhei, não cheguei a presenciar algum que teve que fechar, mas já aconteceu de um restaurante pedir o serviço de consultoria, porque ele servia refeição para uma outra empresa, né? Ele mandava a marmita e aconteceu de um dia, se eu não me engano, eram 30 pessoas ao mesmo tempo passaram mal. Então, nesse caso, eles serviam o almoço de um determinado local e várias pessoas da mesma
empresa passaram mal com os mesmos sintomas. Então, qual seria o alimento em comum que todo mundo consumiu? Foi direto no almoço, porque era a refeição em comum. Então, quando a gente chegou lá, logo de cara, a gente já identificou várias práticas, a gente fala que a gente tem olho clínico, né? Só de... Isso fica até chato. De vocês, assim, vocês citaram pra gente aí a legislação, manual, POPs, e dentro de tudo isso que precisa ser feito, quais os erros mais comuns que vocês observam? Olha, eu assim acho que o maior erro realmente é a falta de capacitação, é isso tudo que nós já falamos, né? Então, assim, a pessoa não se conscientizar que eu não estou na cozinha da minha casa, né? Que eu estou trabalhando, mesmo que eu esteja fazendo ali um pequeno pote, uma produção de bolo de pote, é necessário que eu tenha todos esses cuidados. Mas lá na prática, a gente tem esse olho clínico mesmo, e a gente consegue enxergar, né? A questão das mãos, para mim, é algo, assim, essencial. Né? As pessoas têm o hábito, na finalização de alimento, utilizar as mãos. E como eu falei, as mãos são um veículo de contaminação. Então, é necessário ter esse cuidado com a higienização o tempo todo. A gente visita alguns estabelecimentos que a gente vê que não há esse cuidado. A pessoa está acostumada a pegar o alimento com a mão em casa e ela acha que vai servir ali uma refeição para 100, 200, 300 pessoas e ela pode fazer essa manipulação inadequada. Então, é necessário o uso de luvas, se for necessário, o uso do utensílio, né? A questão dos adornos, né, da higiene pessoal. Então, assim, o cuidado com o cabelo, porque é extremamente desagradável você encontrar um fio de cabelo num alimento, né, o uso de unhas curtas, porque a unha... Então, esses são todos cuidados com o manipulador, né? Debaixo das nossas unhas, a gente tem presente ali micro-organismos. Então, é necessário que haja esse cuidado com a higienização das mãos, né? Não manipular diretamente o alimento, porque tem micro-organismos ali. Então, é proibido, isso é proibido realmente, o uso de esmalte, de unha grande, de barbas, de adornos, né? Brincos, celular na cozinha. Celular hoje é um foco de contaminação, porque a pessoa está o tempo todo ali com o celular. Ela vai para o banheiro, ela carrega o celular. E aí ela vai para a cozinha, ela quer utilizar o celular. Então são do banheiro para a cozinha. Direto do banheiro saudável, né? Não adianta falar que vai ficar no bolso, que eu não vou mexer, porque acaba mexendo. E a pessoa pensa assim, isso não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Se você for fazer uma análise microbiológica ali, a gente tem condições de fazer isso, né? Você vai detectar ali a presença de muitos micro-organismos. Então, assim, pano de prato. Pano de prato é algo assim que é... proibido também. Proibido, que é muito utilizado. Então, se você for fazer uma análise, você vai ver ali inúmeros números de micro-organismos. Então, não deve ser utilizado. Hoje nós já temos, assim, para grandes estabelecimentos, o uso de máquinas de lavar louças, né, que vão esterilizar. Mas, se não for possível, a higienização correta, deixar secar, né, na temperatura ambiente, e o uso de panos, né, multiusos, que são descartáveis, que deve ser utilizado, né? Então, esses cuidados com a higiene pessoal, com a higiene do manipulador, né? Eles são essenciais e são riscos que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver e lá na frente vai estar facilitando, né, uma contaminação. E esses erros, eles vêm muitas vezes por falta de informação mesmo. Já cheguei em estabelecimento comercial que produzia refeição e o dono do estabelecimento não tinha nem conhecimento da legislação sanitária, né? Então, ele não sabia nem que existia uma legislação para aquilo, quanto mais aplicar aquilo dentro do estabelecimento. Então, vem muito por falta de informação e esses hábitos do dia a dia, da rotina da cozinha, contaminação cruzada é muito forte dentro da cozinha também. O que é contaminação cruzada? Contaminação cruzada é quando a gente tem o contato de um alimento que já está pronto ou de um utensílio que está limpo com alimentos que estão sujos, que estão sujos não, né? Que ainda não foram higienizados, ou de um alimento cozido com um alimento cru, e isso pode acabar passando a contaminação para aquele alimento que já está pronto para ir para distribuição, já está pronto para o consumo. Então, uma tábua é muito comum, né, da gente ver, pegar uma tábua, a mesma tábua que cortou uma carne crua, só passar uma água ali e já cortar um alimento que está cozido. Ou pegar uma área que você está fazendo, está mexendo com hortifruti que ainda não foi higienizado e montar uma salada que já está pronta no mesmo local. Isso a gente vai deixando uma contaminação que é a contaminação cruzada.
A questão das mãos, que a Deise falou, às vezes vou abrir o lixo, pega a tampa do lixo com as mãos e depois já vai manipular o alimento que está pronto. Então, esses hábitos da rotina, do funcionamento da cozinha, às vezes vão passando despercebidos. Então, esses são os erros mais comuns. Fora... Faca, né? Às vezes pega uma faca que corta uma carne e ali naquela carne crua tem uma bactéria que é comum, depois essa carne ela vai sofrer, né, a cocção que vai matar essas, né, matar entre aspas essas bactérias, né, e aí pega essa mesma faca e eu vou cortar um pão, cortar uma fruta que vai ser consumido cru, e ali tá aquela contaminação cruzada. Sim, então, e é isso que a gente fala, que às vezes a pessoa vem da sua casa ali e não tem essa noção. Então ela precisa ter esse amor pelo alimento, esse respeito, gostar de estar na cozinha, mas precisa se capacitar, precisa entender que a partir do momento que ela está atendendo outras pessoas, ela passa a ser também um profissional de saúde. Eu sempre falei isso para minha equipe, né? Nós não estamos aqui mais dentro da cozinha da nossa casa. Agora, as nossas ações, elas podem gerar, né? Porque o alimento, ele vai levar nutrição, ele vai levar saúde, e ele não pode fazer essa via contrária, né? De levar realmente o risco de uma doença ou até a morte, se for o caso, né? E dentro do estabelecimento comercial, quando a gente produz refeição em maior volume, a gente tem que lembrar que tem o tempo de exposição que é muito diferente da nossa casa. Então, lá na nossa casa, eu vou fazer o meu almoço e entre eu fazer e consumir, ele leva ali, às vezes, 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora. Dentro da cozinha de um restaurante, eu vou passar a manhã inteira produzindo, depois esse alimento, às vezes, vai para o buffet ou vai para um balcão de exposição. Então, esse tempo maior de exposição do alimento, ele vai aumentar a multiplicação do micro-organismo naquele alimento. Então, não adianta a gente falar que na minha casa eu fazia assim e aqui e nunca deu problema, então aqui também não tem problema. Não é assim, né? Então, o manipulador de alimento, ele tem que se conscientizar de que dentro de uma cozinha comercial a gente tem esses hábitos que precisam ser seguidos. Armazenamento inadequado, né, dentro da geladeira armazenar gênero alimentício de várias categorias diferentes, uma carne crua junto com um produto que já está pronto, ou que não vai passar por cocção, né, pelo cozimento. Então, acho que, no geral, são essas regras. São muitas regras, né? É importante a gente falar isso, que é muita coisa. Então, quem vai mexer com o serviço de alimentação, é importante conhecer e ir aplicando aos poucos, porque realmente é muita coisa para aprender e para aplicar. Queria só completar com relação à temperatura, né? Existe uma temperatura de risco para o alimento, né? Então, o alimento, ele tem que estar abaixo de 10 graus, se ele for refrigerado ou se for uma salada, e acima de 60. Então, abaixo de 10 e acima de 60 são as temperaturas de confiabilidade que nós temos. Entre 10 e 60 são as temperaturas de risco. Então, se o alimento ele está nessa temperatura de risco, ele pode vir a ter uma contaminação e causar uma DTA. E normalmente essa temperatura de risco é onde a gente mais encontra o alimento, que é aquele morninho, né? Normalmente os estabelecimentos não têm um termômetro, que é um equipamento simples, de fácil acesso, um termômetro de espetro que a gente fala. Então nós temos que tirar ali a temperatura, ela tem que atingir até o interior do alimento, não pode ser na superfície, e esse alimento tem que estar dentro dessa faixa que não é de risco, ou abaixo de 10 ou acima de 60 graus. Isso tudo a pessoa que está nos ouvindo, que tem um negócio de alimentação, pode encontrar também nesses manuais? Sim, tá tudo descrito na RDC. Né? É isso aí. Eu falei que eu ia te apresentar o Cora, né? Então eu vou fazer isso agora. O Cora é o primeiro restaurante escola de Goiás e conta com 2 unidades, uma que vai abrir em breve no Tribunal de Justiça e uma que já está em pleno funcionamento na Assembleia Legislativa. O Cora é um laboratório para os alunos de gastronomia do SENAC e veio para ser um modelo de ensino-aprendizagem de maneira prática, despertando nos alunos a experiência de executar os conhecimentos aprendidos em sala de aula e também de oferecer uma experiência gastronômica inesquecível. Quer conhecer mais sobre essa iniciativa? Acesse o site go.senac.br e também a página do restaurante no Instagram, o @Cora Restaurante Senac. Meninas, e já partindo aqui para o final do nosso bate-papo,
Vocês falaram, a Deise especificamente citou que um dos maiores erros é justamente a falta de capacitação. E quais capacitações o empresário pode fazer ou pode oferecer para a sua equipe, para os seus colaboradores, a fim de melhorar essas práticas, de evitar as DTAs e combater as contaminações? Pela legislação, né, voltando um pouquinho na 216, ela exige que seja feito o treinamento desses manipuladores em boas práticas de fabricação. Então, todos esses hábitos de higiene, de comportamento dentro da cozinha, sobre armazenamento adequado dos alimentos, as etiquetas de identificação que a gente precisa colocar, essa é uma capacitação obrigatória, né, que precisa ser feita para a equipe de manipuladores, e essa capacitação ela tem que ser feita de forma periódica. Então, Quem aplica essa? Essa capacitação ela tem que ser aplicada por um profissional técnico responsável. Pode ser um nutricionista, pode ser um engenheiro de alimentos, ou pode ser uma pessoa responsável pelas boas práticas, mas que ela tenha tido também o treinamento. Tem que ter uma certificação. Então. Ele tem que ter uma certificação, não é qualquer pessoa que pode chegar e fazer esse treinamento. Ele tem que ter uma certificação falando que ele é capacitado para fazer aquele treinamento. Porque a Anvisa vai cobrar isso, né? Vai. E no Senac, o que o Senac oferece aí para quem é dessa área, para quem é desse ramo? Então, nós temos, assim, o Senac hoje ele está preparado para receber, né, o mercado de trabalho. A nossa função, nosso objetivo realmente é esse, de preparar, né, o nosso aluno para o mercado de trabalho. Então, nós temos hoje o Vortex, que é um programa voltado para o empresário, para as empresas, e que ele vai ter ali vários cursos de aperfeiçoamento, né, de qualidade, de controle de qualidade. Me ajuda, Raquel, com quais os cursos aí? Aperfeiçoamento. O Vortex é um projeto que está sendo implantado agora pela equipe de gestão de gastronomia. A gente tem alguns instrutores que vão ser direcionados, alguns instrutores da escola de gastronomia que vão ser direcionados para o projeto. E o Vortex, ele tem o objetivo de atender esses comerciantes para melhorar os processos do estabelecimento. Então, a gente tem curso voltado para o atendimento de salão, para melhorar o atendimento. A gente tem cursos voltados para a qualidade do produto, para reestruturação de cardápio, né, da elaboração de produto. E a gente tem o curso voltado para as boas práticas de fabricação, para a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos. Então, esse especificamente, ele é feito com a equipe de produção e de atendimento, né? Claro que se o administrativo quiser participar, mas isso é combinado, né, previamente. E a gente leva esse treinamento para a equipe. É um programa de gratuidade, está incluso dentro do programa de gratuidade do Senac. Então, a empresa pode procurar a gente, fazer a inscrição. A gente tem um limite de empresas que dá para atender, mas a gente está iniciando esse projeto para melhorar a qualidade tentar melhorar a qualidade do produto que é oferecido aí no mercado. Ou seja, pode aprender com o Senac de graça ainda. E nós vamos começar agora com os nossos cursos no Cora, né? Porque nós somos um restaurante escola, esse é o nosso objetivo, né? Então, agora para o mês de abril, a gente já deve iniciar o nosso curso de auxiliar de cozinha, né? Um curso PSG também, são 240 horas. Então, assim, quem tem interesse nessa área, né, vai, assim, receber quais são as informações básicas. Todos os nossos cursos, ele tem uma parte teórica, uma parte menor, 25% do curso é uma parte teórica, onde a gente vai falar dessas boas práticas de fabricação de alimentos, né, desses POPs, vamos apresentar as planilhas, né, qual que é a postura, como que você faz uma coleta de amostras, né. Então, nós vamos iniciar agora com esse primeiro curso, mas a gente já tem todos aí uma programação de vários cursos que vão estar disponíveis aí, tanto no PSG quanto no comercial, né, para atender a população. O PSG, para quem não sabe, é Programa Senac de Gratuidade. Isso. Ou seja, gratuito. Gratuito. E todos esses cursos que o Senac oferece, mesmo que seja um curso mais rápido, de 20 horas, mais de capacitação de aperfeiçoamento profissional, até os mais longos, né, o de cozinheiro express, de cozinheiro profissional,
todos eles trazem uma parte de boas práticas da manipulação de alimentos. Então, mesmo que seja mais rápido, mas a gente sempre traz para melhorar qualquer processo que a pessoa... Porque é fundamental, né? É isso aí. Bem, eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, nos assistindo pelo YouTube também aprendeu muito e vai conseguir aplicar o que aprendeu aqui hoje no seu negócio, né? Então, tem os manuais, os POPs, a legislação, tem cursos, o que não pode é ficar sem aprender, né, gente? Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui hoje. E para quem está nos acompanhando, quiser conhecer mais sobre o trabalho do Cora, da gastronomia do Senac, como que faz? E nós temos o acesso, né, na nossa página do Instagram, do Cora Restaurante, né, Senac, que ele está acompanhando, inclusive a gente tem a divulgação do nosso cardápio diário, os serviços que a gente atende, né, e também na página, né, no site do Senac. Tá ótimo. Muito obrigada, Deise. Eu que agradeço. Obrigada, viu, Raquel? Obrigada. É isso aí. E aí, aprendeu muito com o nosso episódio de hoje? Eu tenho certeza que sim. E eu também tenho certeza de que você lembrou daquele conhecido, daquele amigo, daquela amiga que faz ali uns quitutes para vender, faz comida para vender, tem uma lanchonete, tem uma confeitaria, um café. Então, compartilhe esse episódio com essa pessoa, porque eu sei que ela vai aprender muito, identificar os erros que pode colocar a saúde dos clientes dela e o negócio também em risco. Então, para ela não ter esse problema, compartilha esse episódio com ela, tá certo? Aproveita para nos seguir, você que nos acompanha aí pelo Spotify, Google Podcasts e demais plataformas de streaming. E se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações e deixe o seu comentário. Eu finalizo o episódio de hoje com uma frase de Steve Jobs. Você pode encarar um erro como uma besteira a ser esquecida ou como um resultado que aponta a uma nova direção. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Mercadológico. Mercado lógico.